Vamos voltar lá para a redação da TV Pai Eterno, onde está o Fernando Brandão. Agora ele traz para a gente um levantamento, um dado que é bem curioso e preocupante, né, Fernando? O que você conta? É isso mesmo, Wilker. A gente já está falando, inclusive, nessa semana, ao longo dessa semana, sobre a redução da jornada de trabalho, a discussão do fim da escala 6 por 1. E um relatório das Nações Unidas de hoje mostrou justamente um dado preocupante que tem relação direta com esse assunto de jornada exaustiva de trabalho. O relatório das Nações Unidas mostrou que as pessoas mais pobres, as pessoas que ganham menos, no mundo inteiro, têm cerca de 3 vezes maiores chances de desenvolver doenças mentais, como ansiedade e depressão. Então a gente tem esse dado muito triste, muito grave, sendo apresentado pelas Nações Unidas no dia de hoje. Segundo esse relatório, cerca de 11% da população mundial sofre de algum transtorno mental. Seja ele estresse, ansiedade, depressão, enfim, qualquer problema relacionado à saúde mental. Os levantamentos da ONU mostraram que algumas causas prováveis desses problemas, logicamente tivemos a pandemia que acelerou bastante isso também, é a seguinte situação: uma das causas é a jornada exaustiva de trabalho. As classes menos favorecidas, as classes mais pobres, precisam estar a todo momento trabalhando justamente, a gente falou agora há pouco sobre o governo discutindo a redução de gastos, né? Então, essas classes mais pobres, elas precisam trabalhar mais para conseguirem ali uma renda mínima para a sua sobrevivência. E isso, logicamente, contribui na jornada exaustiva de trabalho e principalmente na precariedade do trabalho e, logicamente, na falta de convívio com a família. Ou seja, está tudo interligado. Quanto menos o trabalhador fica com a família, mais problemas ele pode desenvolver. E, logicamente, quanto mais ele trabalha, especialmente em situações desgastantes, degradantes e exaustivas, mais chances de desenvolver doença mental esse trabalhador tem. Então, o relatório mostra que cerca de 11% da população mundial sofre de algum problema mental e a gente já está falando isso já há muito tempo aqui no Brasil, né? O Brasil é campeão mundial de ansiedade e agora esse relatório da ONU, infelizmente, só mostra que o assunto realmente é muito grave e a gente precisa sim pensar em um convívio familiar, precisa sim pensar em situações menos desgastantes de trabalho. Então, a gente precisa sim pensar na saúde mental das pessoas, porque ninguém é máquina, Wilker. Todo mundo precisa realmente de trabalhar, logicamente, e também de um descanso. Jornadas exaustivas, o relatório da ONU mostrou agora que só contribuem para uma situação ainda mais degradante de saúde, viu? É algo que a gente já imaginava, né, Fernando? Não é segredo para ninguém que se você for exposto a uma jornada exaustiva de trabalho, você vai ter que arcar com consequências depois. E as consequências são essas, né? Dificuldade ali, porque você não vai ter interação com a sua família, você não vai ter os momentos de descanso que deve ter, vai ter pouco momento de lazer, e isso vai se acumulando ao longo do tempo e a conta chega lá no final. E a conta é pessoas mais ansiosas, pessoas mais deprimidas, um assunto muito importante, muito delicado, que nos faz refletir justamente sobre esse modelo de trabalho que a gente tem adotado nos últimos tempos, né? Essa vida que não cessa, né? A gente corre para um lado, corre para o outro, a gente vê todo mundo estressado, todo mundo ansioso e a gente está vendo agora esse relatório apontando que as consequências podem ser muito graves, muito severas. E o problema também, Wilker, é que quanto menos o trabalhador passa aí com a sua família, mais ele vai trabalhar, mais ele vai ficar nos hospitais, nas farmácias, comprando remédios e tudo aquilo que ele ganha de salário, ele vai gastando nos hospitais, em tratamento de saúde, ou seja, cada vez mais o trabalhador tem sido sugado e isso precisa diminuir esse ritmo, viu? É isso aí, temos que pensar sobre isso, pensar em soluções também. Obrigado, até mais, bom trabalho para você aí. Para você também, até mais.